Programa Simples Assim. Apoio Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Etc e tal. A loja que veste sua família com bom gosto. O casal cataduvense Vasco da Gama e Júnior de Carvalho foi homenageado durante a 17ª edição do Prêmio Cidadania em Respeito à Diversidade pelos 10 anos de adoção da primeira filha deles e também pelo livro que eles publicaram em que eles contam e relatam toda essa trajetória. Houve uma primeira edição, quando ainda havia só a Teodora na família, e depois essa edição foi revisada com o livro Dois Pais Sim. E o Simples Assim já tem entrevista, você pode também acessar o link e assistir, você que nos acompanha pelo YouTube. E este livro é uma segunda edição revisada que conta toda essa trajetória do Vasco e do Júnior na adoção das meninas. Nós estamos vivendo um momento em que o Brasil está cada vez mais consciente das pessoas que fazem parte desse público, então a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre essa história. O Vasco está aqui com a gente para essa entrevista e fala primeiro sobre o prêmio, né, Vasco? Parabéns a vocês pela premiação e como é que foi receber esse reconhecimento, que até onde eu sei, quem concedeu esse prêmio para vocês é uma autoridade da diversidade no país. É a Apoio LGBT, que é a Associação da Parada do Orgulho do Orgulho LGBT de São Paulo, que é a maior parada do mundo. Esse ano teve 3 milhões de pessoas lá, né? E principalmente porque o prêmio foi votação, né? São várias categorias, então as pessoas votavam cada um votava no que conhecia, nas categorias, e o nosso deve ter tido muita votação. E eles, pelo fato de ter comemorado 10 anos. 10 anos no ano passado, de 2016, que era referência ao prêmio, que era de maio de 2016 a maio de 2017. E o livro de vocês acaba sendo uma fonte de consulta também, por isso que acabou ficando tão famoso, Vasco? Ele tem um material de pesquisa, tem material referente à nossa família, que a gente conhece com o dia a dia, e tem um material que serve de pesquisa para estudantes de direito, serve para dar jurisprudência para outros casos de adoções de famílias homoafetivas, tem o laudo da juíza. Isso é muito importante para o pessoal que entende de leis aí. Bom, a adoção da Teodora foi um marco na jurisprudência, na questão de adoção. Foi a primeira do Brasil. Foi a primeira do Brasil com dupla paternidade. E também acabou mudando algumas questões na adoção, né? Foi revisado depois o processo de adoções e também se mudou o jeito de se ter o registro de nascimento. Agora, nas certidões de nascimento de todo mundo, sai lá filiação. Não sai mais nome de pai e nome de mãe. Entendi. Aí porque dá pra colocar, seja um par feminino ou um par masculino, porque eu também aprendi isso, que a gente não diz mais casal homoafetivo, casal né? Diferentes. É par homoafetivo. Isso. Porque não existem pesquisas muito acuradas sobre a população que se define LGBT no Brasil. O que se sabe é que em 2012 havia uma pesquisa que apontava 60 mil casais homoafetivos. IBGE, né? Na sua opinião, Vasco, é muito mais do que isso hoje? Eu acho que sim. Há 10 anos atrás, por exemplo, a Teodora foi a primeira. Hoje nós fazemos parte de um grupo de adoção de WhatsApp, que ali, só num WhatsApp tem 85 famílias do Brasil inteiro. Do Brasil todo. E depois tem um outro que chama Entrelaços, que tem 90 e poucas, a gente está quase chegando em 100 de famílias homoafetivas. E tem uma pesquisa que foi publicada, foi feita pela PUC do Rio Grande do Sul, que descobriu que entre os homens de 18 a 34 anos, 33,8%, ou seja, 1/3, se definem como homo ou bissexuais. E também existe um número interessante, 1/5 das mulheres nessa faixa etária se definem como lésbicas ou bi também. Eu achei assim um número muito expressivo. Vamos lá, 1/3 da população. Mas você sabe que faz muito tempo que sempre se disse que 1/3 da população era homossexual. Assumidamente. Agora existe a pesquisa mesmo, né? Isso, é uma pesquisa que foi publicada pela própria PUC. A pesquisa porque realmente houve foi constatado. 1.500 pessoas desse público-alvo da pesquisa deles. Por aí. Você tinha essa noção? Eu sempre falei que não tem homem que não sai contra o homem. Tem homem mal cantado. Passa uma cantada boa, eles topam. Vasco, hoje é mais... Não vai cortar essa parte. Não, a gente não vai cortar essa parte. Pra vocês, posso contar a idade, Vasco? Qual a sua idade? 47.
O Vasco está casado com o Júnior há quantos anos? 24 anos, 11 meses e 20 dias. Quase bodas de prata, Quase. né? Quando vocês resolveram assumir a relação de vocês e fazer essa união efetivamente, nós tínhamos uma visão, o Brasil tinha uma visão diferente. Vocês enfrentaram muitos preconceitos? Olha, a gente, todo dia, né? O homossexual, ele enfrenta muitos preconceitos, principalmente as travestis, os transgêneros, eles enfrentam a sociedade, já são, não seriam coisas novas, mas a sociedade tem essa dificuldade de aceitar, de incluir na sociedade. Você vê os travestis, o homossexual, primeiro quando ele começa a sair do armário, ou ele sofre bullying, exemplo, ele sofre bullying na escola, ele não pode chegar na casa dele e contar pra mãe e pro pai, né? Porque a mãe e o pai são os primeiros que vão, tá vendo? Eu tô te falando, tome jeito, menino. Tá. Agora, quando é um negro, por exemplo, se ele sofre bullying na escola, ele pode chegar em casa e contar pra mãe e pro pai, porque a mãe e o pai são negros também, vão também se identificar. Mas o que é que pode ser feito, na opinião de vocês, para que isso passe a ser uma coisa mais aceitável, até mesmo dentro da família, Vasco? Olha, eu acho, desde uma entrevista como essa, eu acho que é muito importante para a gente levar para os lares essa discussão. E eu acho que também trabalhos com gestores públicos, trabalhos de cidadania dentro da prefeitura, sabe, conselhos municipais, as escolas estarem abordando os assuntos. Porque muito do preconceito é justamente o significado da palavra, da pessoa não entender, ter um conceito formado antes de conseguir compreender aquilo. Porque quando você vai contar a história dos homossexuais, a dificuldade, o que eles passam, né, muitos desses conceitos são derrubados. E as pessoas acabam, realmente, eu não tinha pensado com este ponto de vista, dessa outra forma. Bacana que o Vasco citou essa questão do envolvimento do poder público, porque o Vasco faz parte, tem um grupo em Catanduva chamado Reveja, que discute essas questões de diversidade, e uma das suas atuações é justamente na elaboração do Conselho Municipal dos Direitos LGBTs. Está sendo formado em Catanduva, mas outros municípios brasileiros também já têm e também podem ter. E isso é muito importante. A gente está discutindo isso agora na nova mudança de administração. O pessoal está acolhendo a gente, já formamos, entregamos para o prefeito. Eu acredito que agora em julho a gente consiga estar apresentando para os vereadores, onde a gente já fez também um trabalho mostrando a importância desse projeto ser aprovado, né? E esse conselho vai trabalhar em favor e as dificuldades dos LGBTs. Porque em Catanduva, por exemplo, às vezes as pessoas não sabem, mas a gente que é do movimento, a gente sabe o que está acontecendo e às vezes a gente não torna público isso. Esse mês mesmo nós tivemos 2 casos de agressão contra homossexual, uma travesti e um outro homossexual que acabou participando de uma briga. Ele foi o único que foi levado para a delegacia. Por quê? Se todo mundo tinha a mesma culpa. Só que quando ele foi para a delegacia, ele acabou saindo da delegacia com a boca com 3 lugares quebrados. Por que ele sofreu agressão lá dentro? Entendeu? Então assim, aí que acontece? O pessoal apanha, sofre, quase morre, já teve mortes, mas não existe uma investigação, a gente não tem onde apelar, a gente não tem para quem socorrer, a gente não tem para quem pedir ajuda no município. Entendeu? E a gente às vezes encontra assistência social, a saúde, esse amparo que deveria estar preparado para acolher, acaba encontrando um pessoal que às vezes está desqualificado para poder estar atendendo a gente, tratando a travesti pelo nome dela social, os transgêneros pelo nome social, o pessoal que é trans, na mudança de hormônio, esse auxílio todo. Então, só pra gente encerrar, uma aulinha, porque eu também patino um pouco nisso, o LGBT ou T, eles significam lésbicas, passa isso pra gente. Lésbicas, gays, não, LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e travestis. Mas o T, ele são vários T's, transgêneros, travestis, trans. Então, assim, a sigla LGBT já está incluindo todo mundo. Por isso que se fala diversidade de gênero, porque tem uma porção. Isso, porque tem uma porção. Mas quando a gente fala LGBT, está incluindo todo mundo. A gente não está excluindo nenhum. Por exemplo, os pansexuais, os crossdressers, os intersexuais, aí são várias letras, né? Tá, que multiplica isso tudo. E para as pessoas saberem mais, porque o conhecimento acaba com o preconceito, claro, onde que você sugeriria que as pessoas buscassem e pesquisassem, Vasco?
sites confiáveis? Eu acho que eles podem pedir ajuda pra gente. Se precisar fazer uma palestra em escola, precisar fazer palestra na empresa, que às vezes atende um público, né? Pode estar chamando a gente se propõe, a gente faz bastante trabalho de palestras sobre diversidade de gênero, sobre orientação sexual, mesmo no caso de adoção, a gente também fala sobre palestra sobre adoção tardia. Então pode estar procurando a gente, mas hoje com o Google, internet, isso aí é fácil das pessoas poder buscar informação. Muito obrigada por receber a gente, mais uma vez parabéns pelo Obrigado a você, parabéns por estar levando esse assunto que é polêmico, né? Mas eu acho que é muito importante para a sociedade. Que tal deixar a sua imaginação virar uma linda realidade? Aqui na Arte Companhia você pode. Toda a linha de tintas da Acrylex para efeitos especiais, entre elas craquelê, relevo, PVA, tintas para telas e tudo mais que você desejar criar. Acrylex, uma tinta para cada ideia. E tem também os materiais auxiliares, como verniz, base e betumes, além de acessórios como tesouras e pincéis. A Arte Companhia é a maior revenda da Acrylex na região e por isso tem muito mais variedade e os melhores preços. Acrylex e Arte Companhia. Aqui a criatividade nunca acaba. Programa Simples Assim. Apoio Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Etc e tal. A loja que veste sua família com bom gosto.